O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Irmãos, irmãs, nós estamos mergulhados dentro desse grande retiro que é o tempo do Advento. É um retiro grande em profundidade, mas curto em número de dias. São 4 semanas que nos preparam para essa grande solenidade do Natal do Senhor, a festa da encarnação do Senhor. Por isso nós não podemos vivê-lo de qualquer maneira ou alheios àquilo que o Senhor está falando conosco nesse tempo, né? A igreja vive esses tempos litúrgicos que nós chamamos de tempos fortes, em que Deus vem para se comunicar com o seu povo e ordenar a nossa vida dentro daquilo que é a sua palavra. Nós temos visto o profeta Isaías. Ele é um dos grandes protagonistas do tempo do Advento. A maioria das leituras que nós temos escutado do primeiro domingo do Advento para cá, tem sido do profeta Isaías. E o que Isaías está profetizando? Ele está profetizando a vinda do Messias. E hoje, a primeira leitura é uma declaração de amor da parte de Deus, que se revela como Salvador do seu povo. Deus é Criador e é Salvador do seu povo. Deus é o libertador daqueles que lhe são fiéis. Então nós vemos hoje uma leitura profética em que é o próprio Senhor que fala: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão e te digo, não temas, eu te ajudarei. E a leitura inteira vai se desenrolar dentro desse reconhecimento e dessa afirmação de Deus, que faz questão de lembrar ao homem quem é que cuida do homem. O homem não está solto no meio da criação. Deus não criou o homem e o jogou no mundo para o seu bel prazer ou para que ele seja conduzido pela força de um destino que ninguém sabe direito quem é. Não, existe um Deus que governa a vida do ser humano e que governa com amor, como diz o salmista, com piedade, com amor, com paciência e com compaixão. É assim que o Senhor governa a vida dos seus filhos. E Isaías vai dizendo: Eu sou o Senhor, os atenderei, não os abandonarei, farei nascer rios nas colinas escalvadas, fontes no meio dos vales, transformarei o deserto em lagos e a terra seca em nascentes de água. Plantarei no deserto. E aí, no final, Isaías conclui a leitura dizendo: para que os homens vejam e saibam, considerem e compreendam que a mão do Senhor fez essas coisas e o Santo de Israel tudo criou. Ou seja, para que o homem saiba que eu sou o Senhor. Esse meu cuidado, todo esse meu amor, essa minha paciência e essa minha compaixão é para que o homem saiba quem sou eu. Para que o homem saiba que foi o Senhor quem realizou essas coisas. Quando Nossa Senhora vai cantar o Magnífica, depois que ela recebe a visita de Isabel, na visita a Isabel, ela diz, né? Manifestou o poder de seu braço. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Nossa Senhora é alguém que tem clareza de quem é o Senhor. Nossa Senhora tem clareza de que foi a mão do Senhor quem realizou aquelas maravilhas na história do seu povo e na história dela mesma, a Virgem Maria. A primeira leitura hoje, então, ela quer nos conscientizar de quem é o Senhor, Deus, Salvador e Libertador. Ele é a nossa esperança, mesmo em meio à tribulação. O povo de Israel se guiou e se deixou conduzir por essa palavra quando estavam sofrendo no cativeiro
quando estavam sofrendo na Babilônia, quando estavam debaixo da opressão de reis pagãos. Eram essas palavras que alimentavam o povo de Israel. Não, o Senhor disse que Ele era o nosso Deus, que Ele nos tomava pela mão e Ele disse, não temas, eu te ajudarei. Eram essas promessas de Deus que alimentavam a fé de Israel, mesmo nos momentos de maior dificuldade e maior tribulação. Deus lembra a nós quem Ele é para que haja consciência da nossa parte e assim nós possamos viver bem as alegrias, mas também as dificuldades, as tristezas, as lutas, as perseguições pela qual nós somos muitas vezes temos que muitas vezes enfrentar. Primeira leitura que é nos lembrar: Deus é Senhor, Salvador e Libertador. E essa profecia de Isaías, ela vai se manifestar plenamente em Jesus, aquele ao qual nós nos preparamos para celebrar na festa do Natal. Jesus é a ajuda concreta do Pai. Jesus é a libertação concreta do Pai. O Pai que dizia no Antigo Testamento, eu sou o vosso libertador, manifesta plenamente essa libertação quando envia o seu Filho. Quando Jesus se encarna no ventre da Virgem Maria, nós vemos essa profecia de Isaías plenamente realizada. Ele é a ajuda que nos faltava. Ele é o rio no meio das colinas. Ele é a fonte no meio dos vales. Ele é o lago no meio do deserto. Ele é a nascente de água no meio da terra seca. Jesus é a plena realização da promessa do Pai. É o Deus conosco, literalmente. No Evangelho, nós vemos essa figura que é a figura de toda essa semana. Né? Sem ele, o advento não seria possível. A figura de João Batista. No domingo, ele foi anunciado, né, no Evangelho de domingo. E durante toda a semana, nós vemos textos que confirmam e que revelam a missão de João. João era uma voz que gritava no meio do deserto: preparai o caminho do Senhor. E hoje, João recebe um elogio que ninguém mais recebeu de Jesus. Não é à toa que na ladainha de Todos os Santos, o nome de João Batista vem logo após o nome da Santíssima Virgem. Dos homens nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Esse elogio não saiu da boca de qualquer pessoa, saiu da boca de Jesus. E Jesus nunca mais falou sobre isso em relação a ninguém. Por isso que João Batista, na hierarquia dos santos, ele vem logo depois de Nossa Senhora e de São José. João Batista é essa voz que clama no deserto. E hoje Jesus vai dizer: desde os dias de João até agora, o reino dos céus sofre violência e são os violentos que o conquistam. Essa frase emblemática que muitas vezes a gente fica até sem saber o que significa. Somente os violentos conquistam o reino dos céus. Como assim? Que violência é essa? É a violência na busca da santidade de vida. É a violência na busca de uma vida convertida. É a violência da conversão. O próprio processo de conversão é uma violência para nós. E só os violentos conseguem verdadeiramente tocar na riqueza e na grandeza que é uma vida convertida. Por isso que nós dizemos que ninguém é convertido. Nós estamos nos convertendo. Porque até o dia da nossa morte haverá luta e violência da nossa parte. Não é uma violência armada ou uma violência como o mundo está acostumado, mas é uma violência contra mim mesmo. Contra os inimigos da minha alma, que são Satanás, o mundo e eu mesmo. A violência que eu vivo, que eu exercito contra esses três inimigos, me dará como recompensa o reino dos céus. Não adianta nada lutar contra Satanás e não lutar contra você mesmo. E também não adianta nada lutar contra você mesmo e não lutar contra o mundo e as facilidades que o mundo nos oferece para nos afastar de Deus. Nós precisamos entrar no time de João Batista e nos prepararmos, porque verdadeiramente só os violentos conquistarão o reino dos céus. No reino dos céus não entra 50%. No reino dos céus só entra 100%. Por isso que a gente tem o purgatório, né? Para nos ajudar como um ato de misericórdia da parte de Deus, para que lá a gente chegue aos 100% na purificação. Mas não entra no reino dos céus 50%. Ou nós entramos no time de João Batista e acolhemos essa violência na nossa vida pessoal,
ou nós não seremos dignos do reino dos céus. É uma questão de escolha. E hoje nosso Senhor deixa isso muito claro no Evangelho. Quem tem ouvidos, ouça. A escolha é nossa. Que pela intercessão da Virgem Maria e de João Batista, o Senhor nos conceda a graça de reconhecer que Ele é o nosso libertador, que essa libertação ela foi planificada na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, e que Ele nos ajude também a entrarmos na escola de João Batista, na escola da violência, mas não qualquer violência, uma violência que nos dará como recompensa o reino dos céus.